Era uma noite fria na cidade, e as luzes da mansão brilhavam intensamente contra a escuridão do lado de fora. Dentro da casa, um homem de terno impecável observava pela janela, perdido em pensamentos. Seu nome era Ricardo Almeida, um milionário, bem-sucedido no mundo dos negócios, mas que, apesar de todo o dinheiro e poder, carregava um vazio profundo. Havia algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar: tempo com sua filha, Sofia. Desde a perda da esposa, Ricardo se dedicara integralmente ao trabalho, deixando a criança aos cuidados de babás e funcionários que iam e vinham, sem criar um vínculo verdadeiro com a menina. Depois de tantas tentativas frustradas, ele tomou uma decisão: contrataria uma nova babá, mas não qualquer uma. Dessa vez, queria alguém que realmente se importasse com Sofia, alguém que fosse confiável, gentil e que tivesse experiência. Quando a agência lhe indicou uma mulher chamada Laura, ele hesitou. O currículo dela era simples, sem grandes títulos ou experiências internacionais, como ele esperava. No entanto, havia algo naquela mulher que lhe causava uma estranha sensação de familiaridade. Contra seu instinto habitual de escolher sempre o melhor e mais caro, Ricardo decidiu dar uma chance. Naquela tarde, Laura chegou pontualmente para a entrevista. Simples, discreta, mas com um olhar sereno e um sorriso que transmitia uma paz incomum. Sofia, que sempre se mostrava arredia com estranhos, surpreendentemente sorriu ao vê-la. Ricardo observou aquilo com curiosidade. O que essa mulher tinha de tão especial? O que fazia com que sua filha, normalmente reservada, se sentisse tão à vontade? Algo estava diferente dessa vez, mas ele não sabia dizer exatamente o que. A entrevista foi curta, quase informal. Laura respondeu com firmeza, sem hesitação, como se soubesse exatamente o que dizer. Ricardo, acostumado a analisar pessoas, sentia que ela escondia algo, mas não conseguia identificar o que. Mesmo assim, decidiu contratá-la. O que ele não sabia é que essa decisão mudaria sua vida para sempre. A noite caiu e Laura foi apresentada à casa e à rotina de Sofia. Aos poucos, a presença dela trouxe uma energia diferente para aquele lar antes silencioso e frio. Mas havia detalhes que começaram a intrigar Ricardo. A forma como ela olhava para certas fotos na estante, como conhecia a disposição da casa antes mesmo de ser apresentada a todos os cômodos. Pequenos gestos que passariam despercebidos para qualquer um, mas não para ele. Algo estava errado, ou talvez certo demais para ser coincidência. Nos dias seguintes, Laura rapidamente se integrou à rotina da casa. Sofia parecia mais feliz do que nunca, e sua alegria era evidente em pequenos gestos, risadas espontâneas, abraços inesperados e brincadeiras que antes haviam se tornado raras. Ricardo, observador como sempre, notava cada detalhe. E com isso, sua curiosidade sobre Laura apenas crescia. Certa noite, enquanto revisava alguns documentos no seu espaço de home office, ouviu Sofia e Laura conversando no jardim. A risada de sua filha o fez sorrir, mas uma frase dita pela babá chamou sua atenção. "Eu conhecia a sua mamãe." O coração de Ricardo acelerou. Como assim? Como Laura podia ter conhecido sua falecida esposa se, teoricamente, não havia nenhuma conexão entre elas? Tomado pela inquietação, ele decidiu investigar. Reuniu discretamente algumas informações sobre a babá, revisou documentos e cruzou dados. Aos poucos, começou a surgir um padrão. Laura havia morado na mesma cidade que ele e sua esposa anos antes. Mas por que ela nunca mencionou isso? E, acima de tudo, qual era a verdadeira relação dela com sua família? A resposta tardaria a vir, mas quando viesse, mudaria tudo o que Ricardo acreditava saber sobre sua própria história. Ele não conseguia tirar aquela frase da cabeça. Eu conhecia a sua mamãe. Quem era realmente Laura? Por que nunca mencionou essa conexão antes?
A suspeita começou a corroer sua mente e ele decidiu agir. Com sua experiência em negócios, sabia que informações eram a chave para tudo. Contratou um investigador particular para saber mais sobre a babá que, misteriosamente, conquistara sua filha tão rápido. Enquanto aguardava os relatórios, Ricardo começou a observar Laura mais de perto. Notava os olhares que ela lançava para certas fotos da esposa, o carinho quase nostálgico com que falava de pequenos detalhes sobre Sofia, como se soubesse mais do que dizia. Certa noite, Sofia adormeceu no sofá e, ao ver Laura ajeitar uma manta sobre a menina, ele resolveu confrontá-la. "Você disse que conhecia minha esposa. Como assim?" Sua voz saiu firme, mas havia uma ponta de ansiedade. Laura hesitou por um momento, como se soubesse que esse momento chegaria. Respirou fundo e finalmente respondeu: "Eu conheci, sim. Mais do que isso, eu devo minha vida a ela." As palavras dela caíram como uma bomba sobre Ricardo. Sua mente girava tentando encaixar as peças. Antes que ele pudesse perguntar mais, seu telefone vibrou. Era uma mensagem do investigador. "Precisamos conversar. Você vai querer ver isso." A verdade estava prestes a ser revelada, e Ricardo não estava preparado para o que viria a seguir. Ricardo sentia o coração disparado enquanto segurava o telefone. A mensagem do investigador ecoava em sua mente: "Você vai querer ver isso." Sem perder tempo, ele marcou um encontro para aquela mesma noite. Enquanto saía de casa, lançou um último olhar para Laura, que estava sentada no sofá, observando Sofia dormir. Seu semblante carregava um mistério que agora ele estava determinado a desvendar. Ao chegar ao escritório discreto do investigador, Ricardo foi recebido com um olhar grave. O homem empurrou um envelope para ele sobre a mesa. "O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você acredita sobre sua esposa", disse ele. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Ricardo abriu o envelope e começou a ler os documentos e relatórios. Laura não era apenas uma babá. Ela tinha uma conexão profunda com o passado de sua esposa. Os registros mostravam que, anos atrás, sua esposa havia feito algo extraordinário: salvar a vida de Laura em um momento de desespero. Laura cresceu em um lar conturbado e, quando jovem, foi ajudada pela mulher que Ricardo tanto amava. Sua esposa não apenas lhe ofereceu abrigo por um tempo, mas também pagou por seus estudos e garantiu que ela tivesse um futuro. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como nunca soube disso? Como sua esposa nunca mencionou Laura? Ele folheava os papéis rapidamente até encontrar algo que o fez congelar. Uma foto antiga mostrava sua esposa sorrindo ao lado de uma jovem Laura. Era real. Elas tinham uma conexão muito maior do que ele imaginava. Seu pensamento voltou imediatamente para Sofia. Teria sido coincidência Laura aparecer agora? Ou haveria um propósito maior por trás disso? Ele precisava de respostas, e só uma pessoa poderia lhe dar. A própria Laura. Ricardo saiu do escritório determinado. Ao chegar em casa, encontrou Laura na sala, como se já soubesse que ele vinha. Sem rodeios, ele a encarou. "Quem é você realmente? Por que nunca me contou sobre isso?" Laura respirou fundo, sabendo que não poderia mais fugir da verdade. "Eu nunca quis esconder isso de você, Ricardo, mas eu não sabia como contar. Então, agora é a hora." Ele retrucou, cruzando os braços. "Me diga tudo." Laura começou a contar como, quando era jovem, passou por dificuldades e como a esposa de Ricardo a acolheu, deu-lhe suporte e uma chance de recomeçar. Mas o que mais o surpreendeu foi a última revelação. Antes de falecer, sua esposa lhe fizera um pedido. Ela sabia que não teria muito tempo e me pediu para cuidar da Sofia se um dia eu tivesse a oportunidade. Ricardo sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Sua esposa havia pensado em tudo, mesmo sem lhe dizer nada. "Por que ela nunca me contou?"
Sua voz era quase um sussurro, tomada por uma mistura de dor e indignação. Porque ela te conhecia. Laura sorriu tristemente. Sabia que você jamais aceitaria a ajuda, que preferiria se afundar no trabalho a dividir sua dor. Ricardo não pôde contestar. Ele sempre lidou com seus problemas sozinho, acreditando que sua maneira de amar era prover, garantir que nada faltasse. Mas ali, diante de Laura, percebeu que faltou o essencial: estar presente. Houve um silêncio pesado entre eles. Ricardo passou as mãos pelo rosto, tentando processar tudo aquilo. Você veio para cumprir essa promessa? Laura hesitou. No começo, sim, mas agora eu fico por Sofia. As palavras dela o atingiram em cheio. Pela primeira vez, Ricardo sentiu que alguém estava ali não por obrigação ou interesse, mas porque realmente se importava. Mas o que fazer com essa verdade agora? Os dias seguintes foram diferentes na Mansão Almeida. O silêncio frio que antes dominava o ambiente agora era preenchido pelas risadas de Sofia e a presença constante de Laura. Ricardo notava cada pequeno detalhe, cada mudança sutil que indicava que, pela primeira vez em muito tempo, sua casa voltava a ser um lar. Ele começou a sair mais cedo do escritório, algo impensável há alguns meses. Encontrava Sofia no jardim, brincando com Laura, ou na sala de estar, ouvindo histórias antes de dormir. Aos poucos, ele também se permitiu participar desses momentos, sentando-se ao lado da filha para escutar as mesmas histórias. Papai, você nunca lia para mim antes, Sofia comentou uma noite encostada em seu ombro. Ricardo sorriu, sentindo o coração apertar. Acho que é hora de mudar isso, não é? A menina sorriu e voltou a atenção para o livro. Laura, observando a cena, sentiu uma mistura de alegria e alívio. A jornada não havia sido fácil, mas ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. Certa noite, depois que Sofia dormiu, Ricardo e Laura se sentaram na varanda, apreciando o silêncio acolhedor. Você se arrepende de ter vindo para cá? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Laura o encarou por um momento antes de responder. Não, eu me arrependeria se não tivesse vindo. Ele assentiu, sentindo uma sensação estranha de paz. Nem eu. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara. O destino os havia reunido por uma razão. E agora juntos, eles tinham a chance de construir algo novo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e comente aqui embaixo de qual cidade você está falando. Compartilhe também a sua história. Vai ser um prazer compartilhá-la aqui no canal.